Chico Xavier, um dos mais reconhecidos médiuns brasileiros, deixou inúmeras previsões que ainda ecoam nos dias de hoje. Uma das mais intrigantes diz respeito ao destino daqueles que convivem com animais de estimação, como gatos e cachorros, em suas casas. De acordo com suas visões, há uma profunda conexão espiritual entre os seres humanos e os animais, algo que transcende o simples afeto ou companhia. Em suas revelações, Chico indicava que esses laços vão além do plano físico, carregando significados mais profundos do que muitos imaginam. Segundo ele, os gatos e cachorros, presentes em tantos lares, possuem um papel espiritual vital na vida das pessoas. Para Chico, esses animais são capazes de absorver energias negativas e equilibrar a harmonia do ambiente. Em suas palavras, os animais domésticos atuam como uma espécie de protetores invisíveis, guardiões de suas famílias contra forças que, muitas vezes, nem são percebidas por nós. Ele ressaltava que essa proteção não é apenas física, mas também espiritual, sendo um verdadeiro escudo contra influências negativas que possam tentar invadir o lar. Em suas mensagens, Chico Xavier alertava que momentos de grande tensão, tanto no âmbito pessoal quanto no coletivo, podem afetar os animais de maneira sensível. Ele dizia que gatos e cachorros, especialmente, têm uma sensibilidade aguçada, sendo capazes de pressentir desastres e desequilíbrios espirituais muito antes dos humanos. Em algumas de suas predições, Chico mencionou que em tempos de grandes crises mundiais, como guerras, pandemias ou catástrofes naturais, a inquietação dos animais de estimação aumentaria de forma perceptível. Ele até chegou a comentar que, ao observarmos o comportamento de nossos animais, podemos detectar mudanças no campo energético do ambiente em que vivemos. Chico sempre frisava a importância de tratar os animais com respeito e amor. Ele acreditava que o cuidado com esses seres refletia diretamente no equilíbrio espiritual da casa e de todos que ali moravam. De acordo com o médium, em situações de grande estresse ou dificuldades, a presença de um animal poderia ajudar a suavizar as energias densas que cercavam o ambiente. Por isso, ele aconselhava as pessoas a se conectarem de maneira mais profunda com seus animais, entendendo que eles não estavam em suas vidas por acaso, mas sim como companheiros espirituais de jornada. Outro ponto abordado por Chico Xavier foi a relação dos animais com a evolução espiritual das famílias. Ele acreditava que os lares que possuíam animais de estimação tinham a oportunidade de vivenciar lições importantes sobre paciência, empatia e cuidado. Segundo ele, os gatos e cachorros tinham uma missão não apenas de proteção, mas também de ensinar valores que muitas vezes passavam despercebidos no dia a dia. Chico também dizia que o vínculo entre humanos e seus animais poderia ser uma continuação de outras vidas, ou seja, em vidas passadas, esses seres já haviam cruzado os caminhos daqueles a quem hoje chamam de donos. No entanto, Chico alertava sobre a responsabilidade que esse relacionamento trazia. Em suas visões, ele mencionava que a maneira como tratamos nossos animais reflete diretamente em nossa evolução espiritual. Aqueles que maltratam ou negligenciam os seus animais acabam criando desequilíbrios em suas próprias jornadas espirituais. Para ele, o respeito à vida, seja ela humana ou animal, é uma premissa básica para qualquer tipo de evolução. Chico chegou a mencionar que, em um futuro não muito distante, a forma como tratamos os animais seria um dos critérios avaliados para a ascensão espiritual de uma pessoa. O médium também falou sobre um futuro em que as relações entre humanos e animais se tornariam ainda mais estreitas. Ele previu que, à medida que a humanidade evoluísse espiritualmente, a consciência coletiva sobre o papel dos animais na vida das pessoas aumentaria. Em suas palavras, haveria um despertar para o valor desses seres, e muitas pessoas começariam a perceber que os animais eram mais do que simples companheiros. Eles seriam vistos como parceiros espirituais que ajudam na transição para uma nova era de maior equilíbrio e harmonia. Chico também alertou para a possibilidade de eventos futuros que poderiam gerar grande preocupação e medo entre as pessoas. Durante esses períodos de incerteza, ele mencionou que os gatos e cachorros teriam um papel ainda mais crucial, ajudando a proteger o lar contra as forças negativas que poderiam se intensificar. Ele aconselhou as pessoas a prestarem atenção ao comportamento de seus animais, pois eles seriam os primeiros a perceber qualquer alteração energética no ambiente. Esses momentos de maior tensão seriam, segundo Chico,
uma oportunidade para reforçar o vínculo com os animais e garantir que o lar permanecesse um espaço de luz e proteção. O legado de Chico Xavier sobre a relação entre humanos e animais é vasto e profundo. Chico sempre destacou que esses animais não estão em nossos lares por acaso. Eles fazem parte de um plano maior, onde a convivência com eles resulta em benefícios espirituais mútuos, tanto para os animais quanto para os humanos. Chico acreditava firmemente que a presença desses seres em nossas vidas poderia, em muitos casos, ser uma forma de resgatar karmas ou de promover um aprendizado espiritual essencial. Nas suas mensagens mais detalhadas, ele chegou a afirmar que os animais de estimação, especialmente os mais próximos de seus donos, poderiam estar ali como guias espirituais disfarçados, almas que vieram com a missão de auxiliar os humanos em momentos cruciais. Chico mencionou que, muitas vezes, a conexão entre uma pessoa e seu animal vai além do plano material, sendo, na verdade, um reencontro de espíritos que já caminharam juntos em outras vidas. Ele citava exemplos de pessoas que, em momentos de grande tristeza ou solidão, encontravam conforto inexplicável na companhia de seus animais, como se esses seres fossem enviados diretamente do plano espiritual para aliviar o sofrimento. Além disso, Chico Xavier afirmava que, em muitas situações, a saúde dos animais de estimação estava diretamente ligada à energia do ambiente e das pessoas com quem conviviam. Ele dizia que, quando um animal de estimação adoecia sem causa aparente, isso poderia ser um reflexo das energias desequilibradas do lar ou até mesmo do estado emocional de seus donos. Segundo ele, a cura dos animais, em alguns casos, estava intimamente ligada à cura espiritual dos seus tutores. A atenção a esse detalhe poderia ser crucial, não apenas para garantir o bem-estar do animal, mas também para a restauração do equilíbrio espiritual da casa. Outro aspecto mencionado por Chico Xavier era a evolução espiritual dos próprios animais. Ele acreditava que, assim como os humanos, os animais estavam em constante processo de evolução. Viver em um ambiente de amor, carinho e respeito com seus tutores humanos ajudava os animais a progredirem espiritualmente, acelerando sua jornada de aprendizado. Chico falava de maneira comovente sobre como os animais, ao retribuírem o amor incondicional que recebem, também estavam desenvolvendo virtudes que os preparariam para reencarnações futuras em formas mais avançadas de existência. Nesse sentido, o convívio harmonioso com animais de estimação seria benéfico tanto para os humanos quanto para os próprios animais, em um ciclo de crescimento mútuo. Em suas predições, Chico também mencionava que os tempos futuros trariam desafios espirituais que exigiriam uma conexão mais profunda com os seres ao nosso redor, incluindo os animais. Ele previu que, à medida que o mundo enfrentasse crises espirituais e energéticas, os animais de estimação se tornariam ainda mais importantes para ajudar a estabilizar as energias dentro dos lares. Ele aconselhava as pessoas a prestarem mais atenção ao comportamento de seus animais, que muitas vezes captam vibrações que os humanos não conseguem perceber de imediato. O médium indicava que os gatos, em particular, por sua natureza mística, tinham a habilidade de neutralizar energias negativas com mais facilidade, enquanto os cachorros eram conhecidos por sua capacidade de trazer uma energia de proteção e lealdade inabaláveis. Chico Xavier também falava sobre a importância de reconhecer o valor espiritual desses seres enquanto ainda estavam vivos. Ele mencionava que muitos tutores só percebiam a verdadeira profundidade do relacionamento com seus animais após sua partida. Segundo Chico, a perda de um animal de estimação poderia ser um momento de grande aprendizado espiritual, onde as pessoas eram levadas a refletir sobre a fragilidade da vida e sobre a importância de valorizar aqueles que nos acompanham em nossa jornada, sejam eles humanos ou animais. Ele dizia que, em muitas ocasiões, a dor da perda de um animal era, na verdade, uma oportunidade de crescimento e reflexão sobre os ciclos da vida e a conexão eterna que existe entre todos os seres. Além disso, Chico alertava sobre a responsabilidade espiritual que recai sobre aqueles que decidem acolher um animal em seu lar. Para ele, cada animal que entra em nossas vidas o faz por uma razão, e cabe aos humanos garantir que essa missão seja cumprida de maneira respeitosa e amorosa. Ele enfatizava que maltratar ou negligenciar um animal não era apenas um ato cruel,
mas também um desequilíbrio espiritual que afetaria diretamente a vida daqueles que perpetuassem tal comportamento. Chico mencionava que, no plano espiritual, cada ato de bondade ou crueldade em relação aos animais seria levado em consideração no processo de evolução da alma. No que diz respeito ao futuro, Chico Xavier previu que, conforme a humanidade avançasse para uma nova era de maior conscientização espiritual, o relacionamento entre humanos e animais também se transformaria. Conforme as crises globais e espirituais se intensificam, Chico destacava que as famílias que mantêm uma conexão consciente com seus animais estariam mais preparadas para enfrentar os desafios espirituais que viriam. Ele não via os gatos e cachorros apenas como seres que nos acompanham em momentos de lazer ou companhia, mas como verdadeiros instrumentos de cura e proteção, especialmente em tempos conturbados. Uma das visões mais impressionantes de Chico Xavier tratava da capacidade dos animais de captar energias do plano espiritual antes mesmo que os humanos percebam qualquer alteração. Chico mencionava que, em momentos de transição energética no planeta, como fases de grandes mudanças espirituais, os animais seriam os primeiros a manifestar comportamentos diferenciados. Ele acreditava que tanto os gatos quanto os cachorros possuem uma espécie de antena espiritual natural, que lhes permite detectar presenças invisíveis, mudanças na vibração do ambiente e até mesmo a aproximação de fenômenos naturais, como tempestades e desastres. Essas sensibilidades seriam um dom herdado de suas missões espirituais, que se desenvolvem em consonância com o ambiente energético no qual estão inseridos. Chico mencionava ainda que, em tempos de sofrimento coletivo, como durante pandemias, guerras e outras calamidades globais, os animais se tornam mais sensíveis ao sofrimento humano. Ele acreditava que esses seres absorvem grande parte das emoções negativas que flutuam no ambiente, ajudando a descarregar esse peso emocional através de comportamentos de carinho, proteção ou, em alguns casos, de isolamento. Muitas pessoas relatam que durante momentos de dificuldade, seus animais se tornaram mais próximos, como se quisessem confortá-las de maneira intuitiva. E isso, segundo Chico, não era apenas coincidência. Ele afirmava que essa aproximação era, na verdade, uma tentativa dos animais de equilibrar as vibrações emocionais de seus donos e proteger a casa de influências espirituais negativas. Além disso, Chico Xavier também ressaltava a importância dos animais como fontes de aprendizado espiritual para os humanos. Segundo ele, aqueles que convivem com animais, especialmente em momentos de grande crise pessoal ou coletiva, têm a oportunidade de aprender sobre resiliência, paciência e a arte de viver no presente. Enquanto muitos humanos passam grande parte de suas vidas preocupados com o futuro ou presos ao passado, os animais ensinam, de maneira simples e direta, a importância de viver o momento presente com amor e aceitação. Chico acreditava que esse era um dos maiores ensinamentos que os animais poderiam nos oferecer. A capacidade de estar presente e de lidar com as dificuldades sem carregar as mágoas e frustrações do passado. Outro ponto importante nas visões de Chico Xavier era o impacto da energia coletiva sobre os animais. Ele mencionava que, quando o mundo passasse por fases de agitação e desequilíbrio espiritual, os animais de estimação poderiam se tornar mais suscetíveis às influências energéticas que permeiam o ambiente. Em algumas de suas mensagens, Chico aconselhava os donos de animais a criarem espaços de proteção espiritual dentro de seus lares, onde os animais pudessem descansar e se reenergizar. Para ele, isso poderia ser feito através de orações, limpeza energética do ambiente e, especialmente, pela prática do amor incondicional aos animais. Ele afirmava que, assim como os humanos, os animais também necessitam de momentos de recarga espiritual, e cabe aos seus tutores garantir que eles tenham um ambiente acolhedor e equilibrado para isso. Chico Xavier também tinha uma visão otimista sobre o futuro das relações entre humanos e animais. Ele previu que, à medida que a humanidade se tornasse mais consciente de seu papel espiritual no universo, haveria uma valorização crescente dos animais, não apenas como companheiros, mas como seres espirituais com missões próprias. Chico mencionava que o amor e a gratidão que os humanos demonstrariam para com seus animais de estimação no futuro seriam fundamentais para a criação de uma sociedade mais justa, empática e conectada com as forças espirituais do universo.
Ele acreditava que essa mudança de percepção sobre os animais começaria a transformar as relações humanas de maneira geral, trazendo mais compaixão e entendimento entre as pessoas. Chico Xavier ainda alertava para o fato de que os tempos vindouros trariam desafios espirituais sem precedentes, e aqueles que soubessem valorizar e cuidar de seus animais teriam uma vantagem significativa nesse processo. Ele dizia que, em momentos de caos e incerteza, os animais de estimação seriam fontes de conforto e orientação, ajudando seus tutores a atravessar as tempestades espirituais que se aproximavam. Para ele, os lares que mantinham uma conexão forte com seus animais estariam mais protegidos contra as influências negativas e teriam mais chances de encontrar a paz em meio ao tumulto global. Chico explicava que o amor incondicional entre humanos e seus animais de estimação não se encerra com a morte física. Para ele, a morte é apenas uma transição de planos. E muitas vezes, a alma de um animal permanece conectada à de seu tutor, continuando a exercer um papel protetor e amoroso no plano espiritual. Chico Xavier mencionava que, em muitos casos, os animais que desencarnam podem retornar em outros corpos ou formas para reencontrar seus antigos tutores. Isso acontece, segundo ele, em situações em que o vínculo criado durante a vida foi extremamente forte e que, por meio desse reencontro, tanto o humano quanto o animal têm a oportunidade de continuar a evolução espiritual juntos. Essa ideia reforça a crença de Chico na imortalidade da alma e na capacidade dos laços de amor transcenderem barreiras físicas e temporais. Outra importante revelação de Chico Xavier envolve a presença de animais no plano espiritual. De acordo com ele, assim como os humanos, os animais também são acolhidos por espíritos de luz ao passarem para o outro lado. Eles são cuidados e preparados para suas futuras reencarnações, e esse processo ocorre em uma espécie de colônia espiritual, dedicada aos seres que viveram em formas não humanas. Chico descrevia essas colônias como ambientes de paz e amor, onde os animais são respeitados e tratados com carinho, continuando seu aprendizado espiritual até estarem prontos para retornar à Terra ou para outras formas de existência, conforme sua evolução. Chico também afirmava que muitos espíritos de animais, mesmo desencarnados, continuam acompanhando seus antigos tutores humanos por longos períodos, oferecendo proteção e conforto em momentos difíceis. Ele contava histórias de pessoas que, após a morte de seus animais, ainda sentiam a presença desses seres em suas casas, seja por meio de sensações sutis, sonhos ou até mesmo visões fugazes. Para ele, isso era uma prova de que os laços espirituais entre humanos e animais são muito mais profundos do que imaginamos e não se rompem com a morte. Outro aspecto que Chico Xavier destacava era a responsabilidade que os humanos têm em relação ao tratamento dos animais, principalmente no que tange ao bem-estar físico e emocional desses seres. Ele enfatizava que o cuidado e o respeito pelos animais não são apenas uma questão ética, mas também espiritual. A maneira como tratamos os animais reflete nosso nível de evolução e de compreensão das leis divinas. Para ele, as pessoas que maltratam ou negligenciam seus animais de estimação estão criando desequilíbrios espirituais para si mesmas, que podem se manifestar tanto em suas vidas atuais quanto em futuras reencarnações. Chico alertava para a importância de tratar os animais com dignidade, amor e respeito, não apenas porque isso é moralmente correto, mas porque o tratamento dado a esses seres influencia diretamente nossa jornada espiritual. Ele acreditava que aqueles que conseguem desenvolver um relacionamento amoroso e respeitoso com seus animais estão, na verdade, cultivando virtudes como paciência, empatia e compaixão, qualidades essenciais para a elevação espiritual. Chico afirmava que os tutores que tratam seus animais com bondade estão contribuindo para sua própria evolução, enquanto aqueles que os negligenciam ou maltratam estão acumulando débitos espirituais que precisarão ser resgatados em algum momento. Outro ponto de destaque nas mensagens de Chico Xavier era a ideia de que os animais desempenham um papel importante em momentos de grandes transições planetárias. Chico acreditava que, à medida que a Terra passasse por períodos de transformação espiritual, algo que ele via como inevitável nas décadas futuras, os animais estariam cada vez mais envolvidos no processo de elevação energética do planeta.
Ele previa que a presença de animais nos lares seria uma forma de equilíbrio espiritual, ajudando a purificar as energias do ambiente e a promover paz e harmonia em tempos de caos. Para Chico, os animais, em especial os gatos e cachorros, seriam como âncoras energéticas, ajudando a estabilizar as vibrações dentro de suas casas e servindo como canais de energias positivas vindas do plano espiritual. Ele acreditava que essa função se tornaria ainda mais importante à medida que o mundo enfrentasse desafios espirituais mais intensos, como crises globais, catástrofes naturais e mudanças no plano energético da Terra. Nesses momentos, os animais de estimação desempenhariam um papel essencial, absorvendo e neutralizando as energias negativas que poderiam prejudicar seus tutores e os ambientes em que vivem. Além disso, Chico Xavier via os animais como agentes de cura espiritual, tanto para seus tutores quanto para o planeta de modo geral. Ele mencionava que os animais, por viverem em harmonia com as leis naturais e espirituais, carregam em si uma pureza energética que pode ajudar a curar desequilíbrios em seus tutores humanos. Chico Xavier, em sua vasta compreensão espiritual, também fazia uma ligação entre os animais e os seres espirituais que nos cercam. Segundo ele, nossos lares estão constantemente influenciados por energias sutis que muitas vezes passam despercebidas aos nossos sentidos. No entanto, os animais, em especial gatos e cachorros, teriam a capacidade de perceber essas energias e atuar como uma espécie de guardiões espirituais. Ele acreditava que os animais, através de sua sensibilidade inata, seriam capazes de identificar presenças espirituais, tanto benéficas quanto maléficas, antes mesmo que seus tutores percebessem. Essa sensibilidade dos animais seria, de acordo com Chico, uma verdadeira bênção, pois permitiria que eles agissem como filtros energéticos em nossas casas. Ele explicava que muitas vezes, ao ver um gato ou um cachorro fixando o olhar em um ponto aparentemente vazio ou agindo de maneira incomum, isso poderia ser um indicativo de que eles estavam percebendo algo do plano espiritual. Chico Xavier recomendava que nessas situações os tutores deveriam estar atentos e, caso sentissem a necessidade, poderiam fazer orações ou realizar práticas espirituais para harmonizar o ambiente. Além disso, ele relatava casos de animais que se posicionavam à frente de seus tutores em momentos de perigo espiritual, como se estivessem agindo como escudos protetores. Chico acreditava que os animais têm uma missão que vai além da companhia física. Eles atuam de forma ativa na proteção de seus tutores, inclusive absorvendo energias negativas que poderiam causar danos à saúde física ou emocional das pessoas. Ele costumava dizer que os animais são espíritos abnegados que escolheram, por amor, desempenhar papéis importantes na evolução de seus tutores. Essa troca de energias entre animais e humanos também faz parte de um ciclo de aprendizado e evolução mútua. Chico Xavier afirmava que, assim como nós estamos em constante evolução, os animais que convivem conosco também estão trilhando suas próprias jornadas espirituais. Eles evoluem em seu próprio ritmo, e o contato próximo com seres humanos lhes oferece experiências valiosas. A convivência com humanos permite que os animais desenvolvam virtudes, como a lealdade, o amor incondicional e a paciência. Esses aprendizados são essenciais para o crescimento espiritual deles. E nós, em contrapartida, somos profundamente beneficiados por essa troca energética. Outro ponto que Chico Xavier enfatizava é que os animais podem ser catalisadores de mudanças positivas nas vidas de seus tutores. Ele relatava que, em muitas ocasiões, pessoas que se encontravam em estados de depressão, ansiedade ou angústia encontraram em seus animais uma fonte de consolo e esperança. O simples ato de cuidar de um animal, de oferecer amor e atenção, ajudava essas pessoas a reencontrar um sentido para suas vidas. Chico via isso como uma forma de intervenção espiritual, onde os animais atuam como instrumentos divinos para ajudar seus tutores a superar momentos difíceis e a reconectar-se com a vida. Ele também abordava a importância de tratarmos os animais com o máximo de respeito e consideração. Para Chico Xavier, a maneira como tratamos os seres mais vulneráveis ao nosso redor, incluindo os animais, reflete diretamente nossa elevação espiritual. Ele afirmava que o amor e o cuidado que dedicamos aos animais são indicadores claros de nossa evolução moral e espiritual. Chico destacava que a humanidade só alcançará uma verdadeira harmonia espiritual quando aprender a respeitar todas as formas de vida,
reconhecendo que cada ser tem um propósito e um papel no grande esquema do universo. No que se refere à saúde espiritual dos animais, Chico Xavier também tinha insights profundos. Ele mencionava que, assim como os humanos, os animais também podem sofrer influências de energias espirituais negativas e, por isso, é essencial que seus tutores criem ambientes harmoniosos para eles. Ele sugeria que, em momentos de desarmonia ou conflito em casa, os tutores deveriam buscar equilibrar as energias do ambiente através de práticas espirituais, como orações, meditações e limpeza energética. Isso não apenas beneficiaria os seres humanos, mas também os animais, que são extremamente sensíveis às vibrações ao seu redor. Chico Xavier também afirmava que os laços entre humanos e seus animais de estimação são tão profundos que muitas vezes transcendem várias encarnações. Ele explicava que, em alguns casos, o animal que nos acompanha em uma vida pode ter estado conosco em existências anteriores, em diferentes formas ou espécies. Esse vínculo espiritual seria tão forte que se manifestaria novamente em outras vidas, reforçando a conexão de amor e amizade entre o tutor e o animal. Esse ciclo de reencontros reencarnatórios serviria para ambos, humanos e animais, como uma oportunidade de crescimento e aprendizado conjunto. Chico afirmava que, em muitos casos, o comportamento dos animais reflete o estado espiritual dos ambientes e das pessoas com quem convivem. Assim, um lar onde reina o amor, a paz e a harmonia tende a refletir esses sentimentos também nos animais. Por outro lado, casas que vivem em constante conflito, com energias densas ou negativas, podem impactar o comportamento dos animais, deixando-os mais agitados ou até mesmo doentes. Para ele, isso evidenciava a necessidade de cuidar não apenas do bem-estar físico dos animais, mas também de criar um ambiente espiritualmente equilibrado para que eles possam florescer. Em seus escritos e conversas, Chico Xavier enfatizava que o bem-estar espiritual dos animais está intimamente ligado ao equilíbrio energético dos lares em que vivem. Quando falava sobre a importância de cuidar das energias de nossas casas, ele incluía não apenas as pessoas que ali residem, mas também os animais de estimação. Chico recomendava que os tutores realizassem práticas espirituais regulares, como orações e meditações, não só para proteger a família, mas também para garantir que os animais recebessem boas vibrações e fossem envolvidos em um campo de energias positivas. Chico também se referia à importância dos sentimentos e intenções que temos ao interagir com os animais. Ele explicava que, por serem extremamente sensíveis às energias emocionais, os animais captam com facilidade nossas emoções e intenções, e essas vibrações podem impactar diretamente seu comportamento. Ele incentivava as pessoas a sempre manterem uma postura de carinho, compreensão e paciência ao lidar com seus animais, pois essa atitude contribuiria para o bem-estar espiritual tanto do animal quanto do tutor. Outro ponto que Chico Xavier levantava é que muitos animais, especialmente aqueles que vivem em ambientes equilibrados e cheios de amor, desenvolvem um profundo instinto de empatia e proteção para com seus tutores. Ele contava histórias de cachorros e gatos que demonstraram um nível impressionante de cuidado e sensibilidade com seus donos, prevendo situações de perigo ou oferecendo conforto em momentos de grande angústia. Chico via isso como um reflexo da profunda ligação espiritual que pode se formar entre humanos e animais, onde ambos são capazes de se comunicar em níveis além do físico. Além disso, Chico Xavier acreditava que a presença de animais de estimação em uma casa também tem o potencial de transformar a própria dinâmica familiar. Segundo ele, a convivência com um animal pode ajudar a suavizar conflitos familiares, promovendo um ambiente de maior compreensão e amor. Ele via os animais como catalisadores de harmonia, muitas vezes agindo inconscientemente para dissipar tensões e restaurar o equilíbrio em momentos de conflito. Essa capacidade de promover paz era, para Chico, um dos motivos pelos quais os animais eram tão valiosos dentro dos lares. Uma das grandes revelações de Chico Xavier a respeito dos animais era sua visão sobre o futuro do relacionamento entre humanos e o reino animal. Ele previa que, em um futuro não muito distante, a humanidade passaria a reconhecer cada vez mais o valor espiritual dos animais e seu papel na evolução coletiva do planeta. Para ele,
À medida que avançamos em nossa própria jornada espiritual, seria inevitável que passássemos a enxergar os animais como companheiros espirituais, com direitos e dignidade que devem ser respeitados. Chico mencionava que a evolução espiritual da humanidade está diretamente relacionada à maneira como tratamos os seres mais frágeis e vulneráveis. E nesse contexto, ele incluía os animais, que muitas vezes são submetidos ao descaso ou à crueldade por parte dos seres humanos. Ele afirmava que um dos sinais mais claros de uma sociedade espiritualmente evoluída é a forma como ela trata seus animais, e que a verdadeira elevação espiritual só será alcançada quando formos capazes de respeitar e proteger todas as formas de vida. Ele previa que, no futuro, haveria um movimento global em prol dos direitos dos animais, e que isso seria acompanhado de uma maior compreensão sobre o papel espiritual desses seres em nossas vidas. Chico Xavier acreditava que o reconhecimento do valor espiritual dos animais levaria a uma transformação em como a sociedade lida com eles, promovendo mais respeito, amor e cuidado em todos os níveis. Chico também falava sobre a importância de educar as novas gerações sobre o respeito e o cuidado com os animais. Ele via nas crianças uma pureza espiritual que as tornava naturalmente sensíveis e receptivas ao amor dos animais, e acreditava que essa relação deveria ser cultivada desde cedo. Para ele, ensinar as crianças a respeitar e cuidar dos animais era uma forma de plantar sementes de compaixão e empatia que floresceriam ao longo de suas vidas, contribuindo para uma sociedade mais harmoniosa e espiritualizada.